Estamos de volta com Viver Bem em Cristo. E essa semana estamos aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, para conversar então sobre a Palavra de Deus, para sermos edificados aí nas palavras de Cristo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Que uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Deus nos dê luz e direção hoje para que venhamos falar assuntos que serão importantes para equacionar assim as dificuldades pessoais de todos vocês. E Deus sempre dirige assuntos para beneficiar a gente em alguma área da nossa vida. Então, que nesta noite seja um dia especial de Deus para você. Assuntos nunca faltam aqui no Ministério da Palavra, né? Então, falando um pouco assim sobre relacionamentos, né, pastor? Muitas pessoas têm dúvidas também na questão, né, de com quem se relacionar, nas amizades, nos relacionamentos, com namoros, casamentos, né? Então, abordando esse assunto, assim, como identificar, né, com que pessoas Deus está nos guiando para que a gente se relacione, para que a gente sempre tenha uma relação mesmo saudável, né? Olha, a gente, em primeiro lugar, Deus tem planos sobre isso, tem legislação sobre isso, tem instruções sobre isso, tem exemplos na Bíblia sobre isso. E nós podemos falar um pouco aqui, não dar nossas opiniões pessoais, mas vamos transmitir aqui para todos o que Deus orienta, fala, explica, instrui sobre a união de um homem e de uma mulher. É isso, né? Em primeiro lugar, casamento, matrimônio é uma instituição divina. Foi Deus que criou essa instituição. Tem propósito com isso. Quais são os propósitos, né? Que um homem ou mulher fique unido legalmente diante das leis espirituais de Deus e ali então cumpra com objetivos que são esperados e orientados por Deus, né? É óbvio que quando um homem ou mulher casam, tem um desfrute mútuo e tem trabalho mútuo, né? Conjugado na unidade para que as coisas saiam bem. Então, Deus diz em Gênesis 2:7 que essa instituição é santa, é o santo matrimônio. Essa é a mais antiga instituição que Deus criou. A prova é que já vai fazer 6.000 anos de história e o casamento, o matrimônio está de pé, ninguém desmanchou, ninguém conseguiu eliminar isso da convivência humana, da civilização humana. Isso está de pé até hoje. Por quê? Porque Deus segura isso, porque é dele, né? Claro que hoje a relação entre homem e mulher está muito diferente daquilo que Deus quer. A gente tem que admitir isso vendo a amostragem contemporânea e vendo qual é o sistema prático de vida hoje das pessoas. E claro que está bem desajustado com relação ao que Deus deseja. Eu quero citar um exemplo aqui. Quando Isaac atingiu a idade de casar, o filho de Abraão, né? O filho da promessa, lembra aquele que foi levado no monte para ser sacrificado? E aí Deus proveu o cordeiro. Quando ele chegou na época de casar, o que aconteceu? O pai e a mãe dele mandaram mensageiros a uma outra localidade buscar a esposa dele. Eu creio que eles nunca se viram, nunca conversaram, não tinha telefone celular na época. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. E ela veio sendo transportada em cima de animais, né, naquela época. E chegou a dizer, está aqui a tua esposa. Isso não acontece mais hoje, né? Nunca houve relacionamento antes entre eles. Nem falaram, nem conversaram, nem se
mas estava ali a esposa para o casamento. Então, lá em Gênesis, Deus disse assim, deixa o homem, pai e mãe, e vão se unir sob o respaldo da lei de Deus. Então não tem relacionamento antes do casamento, entende? Na exposição legal de Deus, não tem isso. E se tiver, isso configura outra coisa, né? E os problemas que advêm futuramente por causa disso, porque você sabe assim, sempre que há uma transgressão da lei, tem consequências ruins para as pessoas. Por exemplo, já foi assim, certa vez, já entendi da parte de Deus aqui na Escritura, que uma relação antes da legalização da bênção divina sobre o casal pode trazer uma série de perturbações futuras na relação daqueles cônjuges, como assim ciúmes, insegurança, inveja, desconfiança e uma série de coisas. Porque isso é uma coisa espiritual, uma coisa que está dentro da nossa natureza. Porque como aqueles espíritos malignos que habitam na carne estão vendo que tem uma irregularidade perante a lei de Deus, eles também vão aproveitar essa oportunidade para perturbar aquelas vidas. E é óbvio que nós temos livre vontade para fazer o que quer hoje, mas também temos que arcar com as consequências daquilo que vamos assumir que não está enquadrado dentro dos conselhos de Deus. Então é importante observar essas pequenas coisas, porque hoje é muito comum e o desconhecimento é total dessas coisas que eu estou falando. E até um desconhecimento, assim, né, do modelo, do monte que a gente chama, né, o modelo que Cristo estabeleceu pra gente. Porque muitas vezes as pessoas desconhecem e acabam agindo de maneira equivocada, né, ou às vezes até conhecem, mas aí a vontade fala mais alto. É isso mesmo, exatamente. Então aí, essa pré-matrimônio entre um homem e uma mulher deve ser um período de oração e um período de conhecimento mútuo entre eles, mas não mais do que isso. E outra, não tem essa demora. Quando você sente que aquela pessoa Deus tem para você, tem que ser rápido e imediato. Você não precisa ficar preocupado em fazer um ajustamento, em fazer algo antes. Não, se tu sentiu de Deus que aquela pessoa foi inspirada por Deus para ti, para viver os dias com você, você tem que partir logo para a experiência, porque Deus orienta e vai dar certo. E isso não quer dizer que vai ser um mar de rosa aquele relacionamento, mas é a vontade de Deus que está ali. Entende? Sim, porque a gente fica procurando a pessoa perfeita muitas vezes, não, né? Começa a botar numa balança e julgando a pessoa, né? Isso sim, isso não, vou tentar mudar ela nesse aspecto aqui, vamos ver. E isso também tá errado, né? Tá. E não é dessa forma que Deus orienta as coisas. Depois que contrai os compromissos e Deus abençoa o compromisso e a instituição fica formada, aí tem aquela vida cotidiana, diária, difícil, fácil, prazerosa, complicada às vezes, mas vai ter. É uma mistura de sensações que vão estar oriundas daquele relacionamento. E aí o que tem que fazer para viver em paz e viver feliz nesta relação? Aí você, tanto o marido quanto a mulher, que já estão casados, abençoados por Deus, foram tudo dentro dos padrões. E agora o que eles têm que fazer? Eles têm que continuar extraindo da palavra de Deus preceitos de como viver a dois. Então, se tu é solteiro, tu vive de um jeito.
Se tu é casado, Deus quer que tu viva de outro jeito. Mudou um pouco. E Bastante. E muito. Começa nos hábitos cotidianos do dia a dia. Quem é solteiro dorme numa cama sozinho, né? Pode virar para tudo que é lado, pode dar pontapé para tudo que é lado, que não tem problema. Agora, quando você casa, a cama muda. Ela fica maior e tem que dormir 2. E aí já começam os problemas. Um puxa a coberta, o outro se destapa de noite. Pé gelado. Aí de madrugada tem briga, né? Vai no banheiro, as coisas não estão como a esposa gosta. O marido é mais flexível, deixa tudo à vontade. E aí a outra é mais exigente, porque são cabeças diferentes. Então tu vai ter que viver sempre te adaptando, sempre suportando, sempre se dobrando para não romper o compromisso afetivo, contratual com Deus, né? Que muda muitas coisas, mas podemos continuar depois aí com esse assunto até finalizarmos ele segundo Deus. Amém. Fique conosco. Viver bem. Voltamos no nosso Viver Bem em Cristo. Estamos falando com o Sérgio Alves sobre matrimônio. Então, depois daquele momento, né, que a pessoa se junta, casa, está morando a 2, né, aprendendo a viver a nova vida juntos, existem certos princípios que Deus ensina de como viver essa vida a 2. Essa união que Deus faz de um homem e de uma mulher, ela não tem a concessão divina para haver divisão pelo consenso pessoal individual. Só Deus pode separar. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, mas Deus pode separar. Por razões que Ele mesmo entende que está de acordo com os oráculos e as verdades que Ele tem. Então, é dessa forma que tem que começar o entendimento. Num outro momento, né, tem leis básicas que dão harmonia, sustentação para o matrimônio, que estão assim, bem claras na Bíblia de como deve ser a vida comum dos dois. Então, dentro desta instituição matrimonial, tem o líder, tem o sacerdote do lar, tem a autoridade do lar, que é o marido. Quais as funções dele, segundo Deus, na Bíblia? Eles têm que ser a autoridade daquele lugar. O que uma autoridade provê para um relacionamento matrimonial? Segurança, ministração da verdade, da palavra, cuidar espiritualmente da esposa ou dos filhos, se tiver, educando os filhos no caminho do Senhor, sustento material para dentro de casa. Isso é responsabilidade direta do homem. Não é que a mulher não possa trabalhar, a mulher pode trabalhar. Não há problema se precisa fazer um complemento da despesa e da renda familiar, ela pode trabalhar, não tem problema. No meu entendimento, pode. Não é o perfeito, mas pode. Deus permite, eu sinto isso, né? Desde que também a mulher trabalhando fora não esqueça das suas responsabilidades dentro de casa, né? Que ela pode ser delegada para outros, fazer aquilo que é necessário da estrutura, da infraestrutura da casa funcionar bem. Então podemos ver assim que a autoridade, ele precisa gerar essa segurança, ele precisa amar os membros da família, tanto esposa como filhos, e isso precisa ser expressado, não é falado, isso precisa ser expressado todos os dias da semana. Muitas vezes aquele amor, além do carinho, é o amor da proteção, da sustentação, né, da educação. O cuidado, a projeção do desenvolvimento daquela casa, tudo é responsabilidades específicas da autoridade. E essa autoridade, para gerir essa unidade divina que é a família,
Ele precisa conhecer a palavra, porque senão vai ficar difícil para aquela casa, entende? Vai ficar muito difícil para equacionar tudo assim. E para a mulher, por exemplo, o que Deus ordena para a mulher? Porque Deus diz assim, que o marido ame as suas esposas, a sua esposa, está escrito na Bíblia. E amar é tudo isso que tu falou mesmo. Não é só a questão afetiva, carinho, né? Mas afetos e coisas, mas os compromissos para suprir as necessidades de todos os membros da família, tanto a nível moral, quanto a nível espiritual, quanto a nível financeiro, natural, seja lá o que for. Para a esposa, o que Deus diz a ela? Porque o marido tem uma série de tarefas, né? E quando Deus fez a Eva para ser a esposa de Adão, onde é que Deus foi buscar a Eva? Dentro de Adão. Então é carne da carne dele, o osso do osso dele. Então ela foi tirada de dentro do homem, porque ela precisa sentir que ela faz parte do homem, né? E esse é o compromisso matrimonial. Então quando a esposa olha para o marido, assim, eu saí de dentro dele para ajudar ele. E ele aqui fora ajudando ele. Entende? E tem aquele sentimento de proteção e segurança também, né? Que até biologicamente a mulher sente perante o homem, né? Então se sente protegida, segura. Então isso até cientificamente é comprovado, até nos animais, né? Inclusive, de que o macho, digamos assim, provê essa proteção, né? Sim. E até territorialmente, ele cuida tudo, né? Então, quando ele vê perigos, assim, ele tem que fechar aquelas brechas, entende? Agora, quando o Senhor vê um casamento, a primeira coisa que Deus quer ensinar para aquela esposa é a submissão. Aí, essa palavra não é bem aceita pelas mulheres, que parece assim um arame farpado que está chegando no ouvido, né? Incomoda, mas na verdade elas não entendem o que é uma submissão divina. Um preconceito, né, de que a submissão é submeter-se, botar uma viseira ali de cavalo e se submeter como se fosse uma autoridade, uma ditadura, né, no relacionamento, mas não tem nada a ver com isso. Não é isso. O que é uma submissão? Assim como o marido, para exercer uma autoridade numa casa, precisa da instrução e a direção interior do Espírito Santo e o fluir do Espírito Santo para as pessoas que se sentam ali, ninguém vai se sentir seguro porque um homem está cuidando. Mas uma unção que está sobre o homem faz aquelas pessoas se sentir bem. E dentro da mulher, a mesma coisa, a mulher tem uma unção. E qual é a unção que ela tem de Deus? Que é uma capacitação espiritual. Ela está ali para ajudar o homem a cumprir com as suas funções internas e externas da casa. A auxiliadora idônea. É o que está escrito lá em Gênesis. E o Espírito Santo usa ela para fluir esse auxílio idôneo. Então é uma obra do Espírito essa submissão, não é uma obra humana. É uma obra do Espírito Santo. Então aquele homem vai sentir que é Deus usando a mulher dele para ajudar ele. E isso fortalece cada vez mais os vínculos afetivos e naturais e espirituais que tem entre marido e mulher. E a unção para servir os dois juntos a Deus, né? Exatamente. Vem tudo junto, está tudo num pacote de unção, tanto lá do marido quanto da mulher. Então, estar sob uma missão, isso é a palavra certa, a submissão. É estar sob uma missão que Deus concedeu às mulheres, esposas. Então não é ser inferior, nem não é um termo pejorativo. Aceitar tudo, né, que vem. Veja bem, a mulher pode gerar todos os sonhos e planos que ela tem para aquela família, ela vai colocar para o esposo e vai debater com ele os assuntos. E de repente o esposo vai ver que a sensibilidade e a sabedoria dela trouxe coisas que ele aprova perfeitamente. Mas quem determina o estabelecimento, a execução das coisas é a autoridade. Precisa ter a palavra dele.
para aquela casa então ser abençoada por Deus, ser próspera aquela relação familiar, aquela casa vai ser protegida dos malignos, espíritos malignos, porque existe uma palavra lá em 1 Pedro 5 que o diabo anda em nosso derredor, procurando brechas, erros em nós para atacar a gente. E quando essa família está sob a orientação divina, ela está protegida. Quando ela está cumprindo com as determinações divinas, ela está protegida, aquela casa. Deus mesmo se encarrega de dizer assim, aqui não tem lugar para ti. Aqui não tem nada aqui que possa te dar legalidade de fazer confusão aqui dentro. Agora, se tem coisas erradas, as brechas vão acontecer. Então, pastor, eu vou te agradecer, né, pela tua presença, por essa conversa maravilhosa que a gente teve, e que você também aí de casa, enfim, esteja aproveitando e sendo edificado pelas palavras. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe a todos. Viver